Vamos falar agora sobre a nova encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, somos todos irmãos. Aqui no Brasil, o documento ganhou repercussão especial porque num dos capítulos que fala sobre a importância do diálogo e a amizade social, o Papa menciona uma passagem da letra da música Samba da Bênção, de Vinícius de Moraes, a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. A gente vai repercutir essa encíclica com o padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de São Paulo. Olá, Padre Júlio, seja bem-vindo. O senhor está onde? Numa livraria? Onde é que o senhor está? Eu estou na distribuidora Loyola, na livraria, onde justamente eu estou vendo aqui quando é que vai chegar a publicação pelas editoras católicas da encíclica. Embora ela já esteja na internet, o povo gosta de ter o livrinho nas mãos para poder ler com vagar nas comunidades e também refletir sobre tudo que o Papa Francisco está nos dizendo nessa encíclica social, nessa encíclica fortemente política e que condena o neoliberalismo e que chama muita atenção para a solidariedade e para o socorro aos mais fracos. E fala qual é uma boa política. A boa política é aquela que pensa realmente no bem comum, uma palavra que tem sido pouco utilizada pelos políticos. Na verdade, é o bem para alguns grupos, o bem para a elite, o bem para os próprios políticos e não o bem comum a partir dos pobres. Exato, e um dos trechos, o Papa escreve, né, que esse santo, São Francisco, ele semeou a paz por toda a parte e andou junto com os pobres, abandonados, doentes, descartados dos últimos. E isso, Padre Júlio, me fez lembrar exatamente do seu trabalho junto aos moradores de rua que já sofriam e agora mais ainda na pandemia. E é importante que os pobres, inclusive na pandemia, eles estão sendo citados também nessa encíclica. Existe aí um tratamento desigual também nesse quesito, não é isso, Padre Júlio? E são, como diz o Papa Francisco, no sistema neoliberal, eles são os descartados. A imagem é muito forte, porque o que você faz com um copo descartado? O que você faz com uma fralda descartável? O que você faz com um lençol descartável? Não tem uma política de encarte. O descartado, ele não conta nesse sistema neoliberal. Ele realmente é jogado fora, é um descarte. É o descarte que não tem mais nenhuma importância, nenhuma utilidade. E o Papa Francisco vai chamar a atenção de que a mudança também é conflitiva. Ele vai falar do perdão, e ele vai falar que o perdão não é esquecer. Eu gosto muito disso, porque eu falava muito isso. O perdão não é esquecer, é lembrar e não fazer igual. É você ter presente, porque você não pode, e o Papa cita isso, esquecer o Holocausto. E é interessante nesse sentido, porque aqueles que sofreram o Holocausto hoje fazem o Holocausto do povo palestino. Então, justamente, nós temos que aprender da história e saber que a história, e o Papa fala muito disso, é diversa, é um poliedro, tem muitas faces, muitas maneiras de ser, mas todas têm que ter um enfoque muito claro, o bem comum, o bem a partir dos pobres, e que a mudança só vai acontecer se esses pequeninos e pobres participarem da mudança. Exato. Padre Júlio, um outro trecho da encíclica fala do ressurgimento do nacionalismo fechado, exacerbado, ressentido, agressivo. Né? Em vários países, segundo a encíclica, uma certa noção de unidade do povo e da nação, penetrada por diferentes ideologias, cria novas formas de egoísmo e de perda do sentido social, mascaradas por uma suposta defesa dos interesses nacionais. Isso também é importante aqui no Brasil, neste governo autoritário, não é isso, Padre Júlio? Isso serve para o modelo norte-americano, serve para o modelo aqui do Brasil, mas principalmente o Papa está chamando a atenção para a questão dos imigrantes, para a questão dos refugiados, que os governos do primeiro mundo preferem que eles morram afogados no Mediterrâneo, que eles morram nos campos de refugiados,
do que eles sejam acolhidos. Então, isso se repete muito nesse nosso sistema, que quer proteger e não quer o diferente, não quer a diversidade. Isso vai para o macro e para o micro. A cidade que não aceita o diferente, que não aceita o morador de rua, que não aceita a diversidade nos seus vários aspectos. Eu acredito que essa encíclica do Papa é uma síntese de todo o seu pontificado até agora, é um ponto de partida para uma renovação nesse momento que alguns estão chamando, talvez de maneira equivocada, já pensando numa pós-pandemia, porque nós podemos sair de uma e ir para outra. E o Papa diz muito claramente de que há um vírus muito mais letal, que é o vírus do individualismo. E o vírus do Covid-19 tem que ser superado por uma vacina democratizada para todas, mas o vírus do individualismo só se supera com a solidariedade. É a solidariedade e essa amizade social que deve perpassar os povos e as nações. Exato, e ele cita também, em sua encíclica, a questão da polarização, né? Que ele diz o seguinte, que a melhor maneira de dominar e avançar sem entraves é semear o desânimo, despertar desconfiança constante, mesmo disfarçada por detrás da defesa de alguns valores. E, segundo ele, o mecanismo político, exatamente desasperar, exacerbar, polarizar, é esse o instrumento, né? Como é que o senhor também vê esse momento, né, de polarização muito insuflado também pelas redes sociais, que ele cita também na encíclica, né? Sim, nós estamos vivendo o grande momento da fake news e o momento em que se usa as redes sociais para destruir, para difamar, para desvalorizar, e há uma arma hoje muito forte que é desqualificar o interlocutor. Não é entrar no mérito da discussão, mas é desqualificar o interlocutor. E isso nós vemos hoje como uma prática muito grande e é uma prática do poder dominante, sem dúvida. E é interessante também, né, Padre Júlio, que ele fala da política, do melhor da política, em benefício de todos. E ele diz que a política deixou de ser aí um debate saudável sobre projetos aí a longo prazo para o desenvolvimento de todos, limitando-se aí a receitas efêmeras de marketing, né? Que o objetivo é destruir o outro. Então, aquela plataforma, aquele objetivo comum está desaparecendo. É um alerta também aos políticos e também uma valorização da boa política, né? É o que ele chama da boa política, e isso que eu acho que é muito importante, é o bem comum. O que é o bem comum? Eu tenho falado muito isso, e nesse domingo, pegando uma leitura do profeta Isaías, eu coloquei muito essa questão. A iniquidade e a equidade. A equidade é dar a cada um o que ele necessita. É diferente da justiça, que é dar a cada um o que é seu. A equidade é dar a cada um aquilo que ele necessita. E a iniquidade é dar de maneira elitista, meritocrática, e o Papa aponta muito para essa questão do neoliberalismo, que é fundamentado na meritocracia. E a meritocracia é elitista, é excludente, é a descartável, é o que traz à vida do povo o sofrimento e a completa desqualificação da dignidade da vida. Aí ele manda também um recado perfeito aqui no Brasil em relação ao meio ambiente, né, Padre Júlio? Vou citar aqui um trechinho, o senhor está ajudando a gente a refletir aqui essa encíclica. Ele fala o seguinte, que frequentemente as vozes que se levantam em defesa do meio ambiente são silenciadas ou ridicularizadas, disfarçando de racionalidade o que não passa de interesses particulares. E ele tem um profundo apreço para o meio ambiente, e é importante que seja assim e que isso acabe sendo de uma maneira disseminada na sociedade, né, como um todo, né, Padre Júlio? Principalmente aqui no Brasil, que a gente está vivendo essas queimadas todas, né? Parece até que ele conhece o nosso ministro do Meio Ambiente, né? Parece que ele quis dar um recadinho especial para ele. O Papa fala para o mundo, mas o que ele fala é muito marcado, ele não manda um recado específico para ninguém.
Mas é como diz o ditado: se a carapuça serviu, faça bom proveito. E também falando em guerras, também chamou bastante atenção como ele falou dos conflitos todos, e ele diz o seguinte, que a Terceira Guerra Mundial é por pedaços, que a gente já está vivendo esse clima todo no mundo inteiro, né? Sim, já está presente. Isso ele tem falado muitas vezes. Uhum. Exato. E agora, Padre Júlio, eu sei que o senhor está aí numa tarefa já em cima do horário. Conta para a gente, só para a gente encerrar, Padre Júlio, a gente agradece aqui a sua disposição em receber a gente. Então, eu estou indo agora para uma reunião com um secretário municipal, justamente para tratar da questão da Cracolândia. Muito bem, muito certo. Olha, muito obrigada aqui, Padre Júlio, por o senhor ter atendido. Um forte abraço. Eu sei que a sua vida é uma correria, mas foi muito importante a gente poder repercutir com o senhor essa encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tudo, que acho que vai ficar na história, né, Padre Júlio? Só para a gente encerrar. Somos todos irmãos. Perfeito. Obrigada, Padre Júlio. Um beijo. Até mais. Nós conversamos com o Padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de São Paulo. E agora vamos falar com Leonardo Boff, teólogo, filósofo, escritor, também sobre a encíclica social do Papa Francisco. Bom dia, Boff. Prazer em recebê-lo. Bom dia para você, Marilu. Vamos conversar sobre a encíclica, que é fantástica. Já fantástica mesmo. Vamos falar isso. E, Boff, o Padre Júlio, a gente pode dizer que seja o exemplo, né, que encarna essa encíclica na prática, né, quando vive aí a dor dos moradores de rua, tenta, com a sua ação, transformar a realidade dessas pessoas e, por isso, está sendo, inclusive, ameaçado de morte, né? E o Fratelli Tutti, somos todos irmãos, é isso, né? Aponta caminhos para construirmos um mundo melhor, Boff. Olha, eu quando li a encíclica, tem uma parte que é sobre a política da ternura. E eu logo pensei, é o padre Júlio Lancelotti descrito aqui. Ó. Eu vou ler o texto do Papa. A política da ternura aos mais pequenos, aos mais débeis, aos mais pobres, eles nos enchem a alma e o coração. Sim, são nossos irmãos, e como tais devemos tratá-los e amá-los. A ternura é o amor que se faz próximo e concreto. É o movimento que vem do coração, chega aos olhos, aos ouvidos e ao coração. Isso aqui é a descrição da prática do Padre Júlio, gente. Então, essa encíclica, Marilu, para mim significa uma revolução de rumo, uma revolução paradigmática. Porque a nossa cultura se rege pelo paradigma dominante, que é a dominação, o poder como dominação sobre os povos, sobre a natureza, sobre a mulher, sobre as classes, sobre a vida. E ela levou esse impasse da natureza, que ele chama as sombras densas. Contra isso, ele propõe a fraternidade, não o dominus, o dono, mas o frater, o irmão. E uma cultura baseada na fraternidade e no amor social. Então, é uma mudança total, e ele diz claro isso. É um novo rumo, e agora não temos alternativa. Ou nos salvamos todos, ou então não temos solução para nós. E eu acho que a gente tem que tomar muito a sério essa encíclica. E ela, para responder já às fontes, ela prolonga um documento que ele subscreveu junto com o grão-imã muçulmano. O nome dele é Ahmad Al-Tayeb, da prestigiosa Universidade Azhar do Egito. E juntos subscreveram em Abu Dhabi. Ele quer prolongar esse documento, e diz claramente isso. Mas inspirado em São Francisco, por isso Fratelli Tutti, que é uma carta de São Francisco à humanidade, depois de Luther King, dos Estados Unidos, Gandhi, da Índia, e Desmond Tutu, da África do Sul, que ele cita como fonte de inspiração. Além dos documentos nossos, dos bispos, ele dá muito valor àquilo que se produz aqui. Então, é uma encíclica que recobre todos os espaços, mas sempre concreto. E quando pergunta esse sonho da fraternidade, ele apresenta como um sonho. Diz como é bom sonharmos juntos.
finalmente não vamos dizer nunca mais os outros, eles, vamos dizer nós, todos juntos na casa. Então, a grande pergunta é por onde começar? E aí ele, é claro, tem que começar de baixo, de cada um, os pequenos grupos, e tem que empenhar-se nisso em todo momento, em todos os recantos da pátria e do mundo, porque desta vez não temos alternativa, temos que mudar. E quando ele descreve as sombras densas, a gente fica meio perturbado, sabe? Fala, Marília. Não, eu fico perturbado, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor essa questão aí essa perturbação que dá na gente, não é isso? Olha, ele vê a situação do mundo dramática, porque nós construímos, a cultura moderna trouxe muitas vantagens. Trouxe o antibiótico, melhorou a vida, é mais cômodo, mas, simultaneamente, porque se fez sobre o império do capitalismo, criou uma imensa pobreza. E só pequenos grupos detêm todo o poder econômico, ideológico, financeiro, e marginaliza. E ele aventa a possibilidade que haja uma bifurcação na humanidade, que os outros, eles nem dizem, nem sejam mais reconhecidos como seres humanos. Então, ele diz, isso é o risco de uma bifurcação na humanidade, da mesma casa comum. Eles ficam com toda a casa e 2/3 da humanidade num cantinho amontoada, como em tijolo, sabe? Uhum. Então, face a isso, ele propõe esse amor social, que congrega as pessoas, todos irmãos, e isso diz é um dado, e aí a solidariedade diz que está dentro de nós. E, para isso, ele evoca o princípio esperança. Temos que esperar. E a esperança está em todas as pessoas, pouco importa as circunstâncias de pobreza, riqueza, no passado, hoje, sempre está dentro do ser humano. Então, ele entende a esperança, como esse grande filósofo Ernst Bloch entendeu, não como uma virtude, mas como um motor que está dentro de nós, que nos faz sempre sonhar, levantar, caminhar, nunca desistir. Essa coragem, ele chama a esperança, e o moderno pensamento diz isso, é princípio esperança. É uma fonte que sempre está borbulhando água. Então, face a essas sombras densas que metem medo, a gente acaba de ler esse tópico e diz, estamos perdidos, a humanidade não tem jeito. E ele diz, não, temos que esperar, o ser humano tem a força de Deus, tem a nossa inteligência, temos a boa vontade. Se nós mudarmos de rumo, nós vamos criar a grande casa do nós. Então, o amor e a solidariedade e a fraternidade, todo mundo irmão e irmã, porque a natureza nos fez todos participantes, e coloca junto a natureza, como São Francisco, todos, também as plantas, os animais, a natureza, são todos irmãos. Então, na casa comum é a humanidade, mais toda a natureza. Então, é uma visão que assume um pouco a Laudato Si, que é essa visão ampla, integradora, e, ao mesmo tempo, ele afunila para a questão social e política. Ele faz uma crítica dura ao capitalismo, ao mercado, diz, é uma ilusão a fé do mercado, que acha que tem uma solução para tudo. É um pensamento pobre, rude, que aplica em todas as circunstâncias a mesma solução, pouco importa as mudanças do mundo, sempre repete o mesmo. Então, ele derruba o mercado, em função da sociedade, que são todos irmãos e irmãs reunidos, criando juntos o bem comum, que é uma categoria que foi jogada no limbo. Aqui se fala dos interesses comuns, ou individual ou corporativo. Não se fala dos interesses gerais da sociedade, que seria o bem comum. Ele resgata aquilo que é próprio das encíclicas sociais, que é o bem comum, e a política é a construção comum do bem comum. Todo mundo criando isso, colaborando. Ele resgata isso. E contrapõe a política hoje, a economia política, que é sem alma, feroz e perversa, porque assassina, mata a vida da natureza e a vida humana. Então, ele não mede palavras, ele é sincero, como sempre, mas, ao mesmo tempo, ele procura resgatar o que de bom existe, até resgata algumas coisas boas do liberalismo, embora condene,
porque incentiva o trabalho, a pessoa se mexer, criar o seu negócio, etc. Então, é uma encíclica fantástica. Quer dizer, eu acho o seguinte, ele fez a parte dele, agora cabe a nós não deixar que o sonho vire sonho. Temos que colocar as bases e construí-lo com práticas tipo o Padre Júlio, que lá de baixo, com os últimos, vai criando uma consciência de cidadania, de humanidade. E é um escândalo para o sistema, com razão, porque critica o sistema que não integra esses, despreza esses. Então, eu acho que pela atitude do Padre Júlio, que é franciscana, dos dois Franciscos, de Assis e de Roma, e vai se construir uma nova economia política, que é a economia de Francisco e Clara, que é uma nova visão do mundo, uma nova sociedade. Ou fazemos essa mudança, ou vamos ao encontro do pior. Vamos ao encontro do pior. Exato. E, Boff, você falou, enfim, que o próprio Papa Francisco citou, né, que temos que começar por baixo, exatamente você dando aí o exemplo do Padre Júlio Lancelotti. Agora, como chegar, né, como é que você acredita que essa encíclica possa, de repente, transformar, né, atores políticos, chefes de Estado no mundo? De alguma forma, é possível? Tem que vir de baixo mesmo, vai ser difícil algum chefe de Estado realmente abraçar essa encíclica? Olha, Marilu, eu acho que é uma espécie de vazio na encíclica, porque ela é muito detalhista, porque qual é a transição de uma cultura industrialista, individualista, para uma cultura da promoção e preservação, cuidado de toda a vida, solidária? Ele não descreve essa transição. Nós devemos fazê-la, é a coisa mais difícil, porque o que domina hoje é o capital financeiro, o capitalismo no mundo inteiro. A China não é uma alternativa, ela é um capitalismo de Estado, produz e faz concorrência com os países capitalistas. Então, nós temos que começar embaixo mesmo, um novo começo. Ele, nas grandes reuniões que fez, por exemplo, em Cochabamba, para os movimentos sociais, disse: não esperem nada de cima, vem sempre mais do mesmo ou pior. Comecem vocês a criar uma democracia participativa, não só representativa, uma economia comunitária, circular, uma produção orgânica, quando respeita os limites da vida. Não leve logo para o mercado, é para a vida primeiro, depois para o mercado. Segundo, crie justiça social, que sem a qual não há paz. Então, um dos temas importantes da encíclica, dos discursos do Papa e de nós, do Padre Júlio, do MST, criar justiça social, sem a qual não há paz. E, finalmente, cuidar da grande mãe, porque se a gente não cuidarmos da terra, tudo se esvazia e nós vamos juntos. Então, ele é muito concreto, com os famosos 3 T's: terra, teto, trabalho. E ele volta a insistir nisso. Teto, porque não somos animais, temos que ter abrigo. Terra, para a gente habitar, trabalhar e produzir. Trabalho, porque vai construindo a vida, você não ganha de cima. Você mesmo colabora para que todo mundo possa dizer pão nosso, e simultaneamente pode dizer Pai Nosso. Só unindo Pai Nosso com Pão Nosso, podemos dizer amém, senão não estamos na herança de Jesus. Sem dúvida. E, Boff, só para a gente encerrar aqui, a gente vê desaparecer 1/3 do Pantanal por conta dos incêndios, muitos criminosos, e desaparecer 1/3 dessa mata, dessa fauna, dessa flora, dói muito no coração. E parece que essa encíclica faz um alerta e cabe direitinho, não só em outros países, mas muito aqui no Brasil, não é isso, Boff? Olha, eu acho que o Papa pensou muito no sínodo Querida América, porque ele refere a isso, e eu acho que se São Francisco estivesse hoje, estaria chorando sangue, não só lágrimas, vendo a natureza, os animais, os pássaros fugindo e sendo queimados, a floresta amazônica, que é o grande pulmão do mundo, porque ela nos dá oxigênio para respirar e tem toda a biodiversidade, está sendo derrubada. Os cientistas disseram que se chegar a 20% a 30% do desmatamento, não tem mais retorno.
ela vai virar uma grande savana. Não devemos esquecer que o Saara, há 20 mil anos atrás, era uma espécie da Amazônia. O rio Nilo desembocava no Atlântico. E houve mudanças de temperatura, os caçadores foram matando os bichos grandes, as preguiças, fazendo cultivos. E quando começou a aparecer areia, desapareceu a floresta, hoje é o maior deserto do mundo. A Amazônia está no nível do deserto do Saara. Se nós não cuidarmos, o solo não tem fertilidade, as árvores se sustentam em enraizamento entre elas. São 30 centímetros de humus, depois vem areia. Por isso que eles fazem 2, 3 colheitas e acaba, vem areia. Então, a gente tem que cuidar da Amazônia, para o futuro da vida da humanidade, porque ela recobre 9 países, então é o grande pulmão do planeta Terra, equilibra os climas de toda a parte do sul do Brasil e da humanidade, a umidade que circula. E se nós perdermos isso, nós estamos cometendo um crime contra a humanidade, Então, temos que preservar, e o Papa faz muito apelo a isso. Tá bom. Perfeito. Bom, Boff, eu quero agradecer demais aqui a sua presença, muitíssimo obrigada por compartilhar conosco todo o seu estudo, que eu sei que você ficou horas e horas e horas debruçado nessa encíclica, mas muito obrigada mesmo por traduzi-la aqui aos nossos ouvintes, telespectadoras e internautas. E, forte abraço, hein? Deixa que quero apresentar um livro que eu escrevi sobre o coronavírus da Mãe Terra. A Mãe Terra contra-ataca a humanidade. E no meu blog, no meu site, tem um artigo longo sobre Fratelli Tutti, uma revolução de paradigma, do dono para o irmão, do dominus para o frater. Pode entrar lá, leonardoboff.org, vocês têm um estudo bem detalhado sobre isso, que completa a nossa conversa aqui. Não, com certeza. E você já está escalado para uma próxima entrevista para falar do livro, pode ser? Pode, lógico. Eu quero apoiar todo o movimento de vocês, porque vocês estão unidos ao povo ali, lutando. E, olha, dê um grande abraço ao Padre Júlio, que eu tenho. Eu sou devoto, todo domingo eu assisto à missa. E ele não é só um grande pastor, é um grande conhecedor da teologia e da exegese. Eu vou escrever isso no Twitter. Eu, que sou teólogo e também exegeta, que estudei muito isso, vejo que atrás daquelas falas dele tem muita reflexão, muito estudo. Então, eu e a Márcia sempre seguimos aquela missa devotamente, a homilia dele é imperdível. Ele não deve nunca deixar de ter essa missa, mesmo quando a pandemia passa, porque há milhares de pessoas, nós fizemos propaganda no Brasil inteiro, que seguem a ele, assistem a missa com ele, fazemos comunhão com ele. Diga isso a ele, insista, viu, Marilu? Insista muito. Com certeza, com certeza. Vamos enviar aqui então esse link dessa entrevista. Muito obrigada, Boff. Um grande abraço para você, para a Márcia. Dê um abraço para o Júlio também. Tá. Obrigado. Tá ok. Obrigada. A gente falou agora com o Leonardo Boff, teólogo, filósofo e escritor. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.